Vamos para mais uma live aqui da semana, né? Como a gente falou, me prontifiquei a fazer aí uma série de lives ao longo da semana, para a gente falar um pouquinho sobre as principais dúvidas, né, que se surgem no tema fogo de chão. Então são dúvidas muito pontuais que eu tenho recebido da galera nos box, né, que eu lanço no YouTube, no Instagram, box de pergunta. Então a galera tem interagido muito bem lá. E aí eu fiz um compilado dessas dúvidas e a gente está trazendo aqui para discutir nessas lives, tá? São 10 lives aí, começou na segunda-feira e segue aí na próxima semana com lives diárias, tá bom? Bom, vamos seguir o protocolo aqui, afinal de contas a gente tem que gravar essa live para um projeto nosso aqui do Master Churras, tá? E galera do Instagram, como eu falei, eu estou indo lá pro YouTube. Aliás, eu vou continuar aqui, obviamente, mas vou cancelar os comentários, tá? Para não perder o foco aqui. E a gente vai ver os comentários e interagir com a galera aqui do YouTube. Então, vamos lá pro canal e lá a gente vai, enfim, vou poder ler e responder as perguntas e interagir com vocês lá, tá bom? Bom, vamos lá pro protocolo. Cadê? Seja muito bem-vindo à jornada Master Churras no Fogo de Chão. Aqui discutiremos sobre técnicas e melhores práticas para tornar o seu evento Fogo de Chão o melhor evento. Eu sou Moisés Costa e o tema de hoje é a distância da brasa e o tempo de preparo no fogo de chão. Ou seja, galera, mais uma vez, frisando, né, a ideia e o objetivo dessas lives, trazer dúvidas da galera, né? A galera tem interagido lá no meu box e muitas perguntas pontuais sobre fogo de chão. Estou aqui com um cara especialista hoje aqui na nossa live, JP Abreu. Quem não conhece, segue aí no Instagram. É uma referência para mim, porque é um cara que está nesse contexto há muito tempo, tem uma prática e tanto, assim, há muito tempo de prática, né? Porque no contexto do churrasco, eu acho que em tudo na vida a gente tem a teoria e a prática, e quando você consegue associar as duas coisas é o melhor dos mundos, né? Mas claro que quando a gente fala de uma técnica como fogo de chão, não só pela complexidade, muitas vezes, de você ter um espaço adequado, de você ter a necessidade de um planejamento, de uma organização, porque, como eu falei ontem na live, você não acorda de manhã e fala, hoje eu vou fazer fogo de chão. É uma coisa realmente criteriosa, que exige planejamento, previsibilidade. E quando você tem a oportunidade de fazer, é sempre um aprendizado, né? Então pessoas que têm já essa bagagem, que já está há muito tempo aí nessa lida, com certeza tem muito a ensinar e aprende muito de forma empírica. E o JP é um cara desses aí, tá? Então segue o JP aí, beleza? Outro parceirão que está aqui também, que eu adoro o trabalho dele e é o meu brother aqui, está muito próximo de mim, é o Jefferson aí do Brasileiro 61. Segue esse cara aí também. E é isso, turma. A ideia, então, é a gente trazer temas que foram discutidos, né, e questionados com frequência, e hoje um tema que é muito recorrente, né? Qual a distância da brasa? Qual o tempo de preparo no fogo de chão? Né? A gente lida com tantas proteínas, com tantos tipos de carne, e a gente vai além, né? Ou seja, hoje eu tenho falado muito do churrasco degustação, a experiência gastronômica que a gente busca em todos os contextos do churrasco, em todas as técnicas. Então a gente vai fugir um pouquinho da carne, muitas vezes a carne vai ser até coadjuvante, né? Então, beleza, eu vou me arriscar, vou fazer um vegetal na brasa, vou fazer ali um vegetal grelhado, sei lá, vai falar aqui, tá? A ideia de hoje mesmo é esclarecer essas dúvidas relacionadas a esse tema e, enfim, e tudo que está relacionado ao fogo de chão que leva tempo e que precisa de calor, né? A ideia é essa, tá? Bom, a gente não vai falar aqui dos tipos de combustíveis, né? Lenha ou carvão, se ambos ou não. Isso a gente falou na live de terça-feira, tá lá no nosso YouTube, tá? A live de terça-feira onde a gente falou de carvão, de lenha, de quantidade, de, enfim, características de cada uma dessas opções, o cara que tem lenha em abundância, que tipo de lenha ele pode utilizar, enfim, tudo isso foi explicado na live de terça-feira, tá? Pode ir lá no nosso canal e acessar. Também não falaremos sobre receitas, né? A ideia não é falar aqui sobre receitas, mas sim citar alguns preparos para que a gente possa exemplificar sobre a questão da temperatura, da distância. Essa parte também de receitas, de preparos, a gente vai deixar para a última live. Eu quero na última live trazer essa experiência para vocês, falar das receitas, falar do que eu faço no meu fogo de chão, das receitas que eu modelo e copio mesmo. Eu não sou chefe de cozinha, eu acho que a gente tem que respeitar esse profissional hoje que está aí estudando e, de certa forma,
experimentando muita coisa para poder definir receitas, e aí eles nos passam isso de alguma forma, seja gratuito, seja num curso. Então eu acho que a gente tem que ir lá e fazer o melhor delas e aplicá-las nos nossos preparos. Então eu sou um replicador de receitas, tenho as minhas, obviamente, mas muito mais modeladas, né, em cima de uma base, de uma receita de alguém. E eu acho que é por aí, tá? Ninguém é dono de nada, enfim. Mas eu acho que é legal difundir essa ideia de a gente poder experimentar a receita do outro, adicionar ou tirar algum ingrediente e trazê-la para o teu gosto, para a tua necessidade, tá? Então essa parte de receitas a gente vai deixar para a última aula, beleza? E é isso, tá? Então vamos lá, como que a gente acha, como a gente deve proceder, vamos dizer assim, quando a gente trata de temperatura e tempo de brasa, né? Primeira coisa, acho que a ideia e a clareza que a gente tem que ter do que a gente está levando para o fogo, né? Quando eu estou trabalhando com proteínas, a gente tem as suas peculiaridades, né? Um porco, um leitão inteiro, ele vai ter ali um tempo de cocção específico comparado com um carneiro ou um cordeiro, né? Diferente, mais calor, menos calor, dependendo da ocasião, do momento, você vai virar para dar aquela vitrificada no couro, então tudo tem uma necessidade específica e pontual, né? O costelão, que é uma coisa mais comum de se fazer, e normalmente você vai ali com temperatura uniforme e constante por todo o tempo de cocção, também vai ter um trato diferente, né? Uma distância da brasa adequada e tal, quando você está fazendo, quando você tem a possibilidade, que eu acho que é o mais correto, fazer dos dois lados, né? Calor dos dois lados. Quando você não tem, você vai prolongar teu tempo de cocção, porque você vai ter que começar ali por um lado, normalmente se começa pelo lado do osso, o osso é condutor de calor, a gente falou isso ontem na aula, dos preparos possíveis dentro das ferramentas no fogo de chão. Então o osso vai ajudar, auxiliar, na verdade, nesse processo de cocção. Então começa pelo lado do osso, depois você vira para uma thumb. Então veja, a questão não é só ter clareza do que você está levando para o fogo, mas da sua estrutura, né, da sua condição. Tudo isso é essencial para que você possa definir o tempo, ou chegar próximo disso, o que calor você vai colocar ali, né, que temperatura a sua costela vai estar, o seu preparo vai estar submetido na brasa, e é bem por aí, tá? Lembrando que quando a gente fala de cozinha a céu aberto, né, de fogo de chão, você está sujeito a empecilhos externos, né, que estão fora do seu controle. É a chuva, é o clima, é o vento é inimigo do fogo, ele vai acelerar ali a queima, a combustão, aquela aceleração vai consumir mais esse combustível, então você vai ter que talvez planejar, a ter um pouco mais de disponibilidade de lenha ou de carvão, considerando esses fatores, né? A fazer fogo de chão e se interessar pelo fogo de chão não é nenhum bicho de sete cabeças, mas é realmente uma técnica que vai te exigir mais atenção, vai te exigir dedicação, e é isso. É diferente de uma grelha, que você coloca a carne ali, como eu falei ontem, rapidamente ela está pronta, né? Ou um American Barbecue, que tem um equipamento dimensionado, planejado, estruturado ali, uma engenharia por trás para que você, né, faça o processo de defumação de certa forma, de um modo prático, né? Você não precisa estar ali olhando toda hora, você tem ali termômetros, indicadores que estão te mostrando como está a condição dentro daquela câmera. No fogo de chão não tem isso, cara. É olhômetro, é mão, nosso termômetro natural, colocou ali, sentiu, tantos segundos, está legal, não precisa repor, vai repor sempre de fora para dentro, nunca venha com carvão virgem por cima que você obstrui a radiação, a temperatura cai drasticamente, tudo isso que a gente falou nas slides anteriores, tá? Então, clareza do que está levando para o fogo, clareza do que você tem de estrutura, clareza da condição ali ao teu redor, né? O terreno, o piso. Então, isso a gente falou também nas lives anteriores, tenha clareza com todas essas questões, tá? Nível de gordura da carne que você está levando, textura, se são vegetais duros, se são vegetais mais moles, né? Mais delicados, tudo isso faz muita diferença para você ter uma noção clara de tempo e temperatura, tá? E distanciamento. Até porque um porco, por exemplo, vai ser bem diferente de um frango, que por sua vez vai ser diferente de um porco bovino. Então, entender a textura é essencial, tá? Há sempre uma dúvida, né, galera, de qual temperatura cada carne deve chegar. Existem diversas sugestões, diversas tabelas na internet hoje que falam sobre isso. Vai muito também no gosto do assador, tá? Só um momento, galera.
Vai muito do gosto do assador. Tem gente que gosta de uma carne mais suculenta, independente de qual seja a carne. Tem gente que usa artifícios, né, para que essa carne permaneça mais suculenta diante de uma cocção constante, como é o fogo de chão. Por exemplo, aprendi isso com o Rômulo Morente, né, cara, que é uma referência para mim hoje nesse contexto do cooking outdoor, né, ou seja, da cozinha a céu aberto. Você colocar um punhado de sal dentro do frango, né, quando você vai colocar esse frango no varal, você está contribuindo para que ocorra o cozimento, né, interno com preservação de líquido, porque como o sal é um soluto que de certa forma vai ser considerado, né, no processo de osmose ali, ou seja, tudo que é tecido carne que tem dentro do frango ali vai ter uma célula, vai ter uma membrana semipermeável, vai ter líquido ali retido, e quando aquele ambiente começa a subir a temperatura, vai ocorrer uma coagulação dessas proteínas e obviamente elas vão começar a perder a condição de reter esse líquido, né? E aí o líquido vai para onde, né? Então quando a gente coloca uma carne diante do fogo, como uma costela, esse líquido tende a ir para fora. E quando ele vai para fora do tecido carne, ele está exposto ao ar e vai evaporar. Então ele vai ocorrer uma desidratação. Quando eu coloco o sal dentro da carne, no caso do frango, coloco um punhado de sal ali, de certa forma toda aquela massa, aquele volume, ali tem uma quantidade de soluto superior na parte interna. Então os líquidos daquela carne vão buscar esse ambiente onde tem mais soluto para que haja um equilíbrio, que é a osmose, né? Então não significa que o sal vai entrar, o sal não entra, não penetra, isso foi até uma discussão no grupo lá do curso do Boca. O sal não penetra por meio da osmose, o sal ele fica no mesmo lugar onde ele está quando ele está cristalizado. O que muda de ambiente, de lugar, é a água. Então você vai ter ali a água de todo aquele frango, melhor dizendo assim, indo para o centro, onde tem mais sal. Tá? Não necessariamente esse sal vai salgar demais o teu preparo. Então ali vai preservar os líquidos. Então o cozimento vai ocorrer ali a hidrólise vai acontecer ali com muito mais suculência, né? Com uma quantidade superior de líquido. Tá? Então isso são artifícios que a gente vai usando. Obviamente quem vai entendendo um pouco sobre isso, e o teste, e a prática traz essa condição para a gente. O fato é que você pode chegar numa temperatura ali, mantendo a suculência, quando você usa esses artifícios, né? O frango normalmente você entrega ali a 76, 75, talvez se você passar um pouco mais disso ele já começa a ficar seco, e aí quando você coloca toma esse tipo de atitude, adere a esse tipo de técnica, você pode ficar tranquilo, que eu até subir um pouco mais essa temperatura, não tem problema, você vai ter uma preservação de líquido ali. Então essa questão especificamente de temperatura é muito comum. Porém, existe uma base, né? Existe ali o que a gente dizia ser o ideal. Uma costela fogo de chão, para que ela esteja desfiando, molinha, é acima de 90, né? O próximo disso. Tá? Um leitão pode terminar ali algumas partes dele, porque a gente vai ter estruturas musculares diferentes num animal inteiro, né? A paleta tem uma estrutura muscular diferente da barriga, que é diferente do pernil, enfim. Então você pode ali pegar nas partes onde tem muito mais volume de carne e atribuir ali um parâmetro, um 86, 85, né? Para que você tenha uma certeza de que as outras regiões daquele animal ali inteiro, elas já passaram ou já estão no ponto, porque você foi na parte mais crítica, né? Vamos dizer assim, o pernil seria no leitão ali a parte mais crítica, porque é uma parte onde tem mais volume de carne e tudo. É a mesma coisa no cordeiro, tá? Então, existem essas tabelas, eu posso até depois, se ficar mais fácil para vocês compreenderem, divulgar aí uma imagem com esses números, pode ser interessante, né? Estou pensando nisso aqui agora. Mas o fato é, sempre ali entre 80 e 90 graus para as proteínas de suíno, bovino, né? Para o frango 70 e poucos graus, 75, 76. Então, isso eu acho que seria o ideal, tá? Eu acho não, é o ideal, tá? Agora, veja, eu falei ontem aqui sobre ferramentas, né? Algumas ferramentas que o churrasqueiro, o assador de fogo de chão precisa ter, e eu acho que não deve abrir mão do termômetro, tá, galera? É difícil no começo, principalmente no começo, a galera que está começando a fazer, ter uma precisão de quanto que a carne tem de temperatura interna ali, né? A temperatura externa você ainda consegue ali com a mão ser um pouco mais preciso, né? 10, 12 segundos de mão ali, no máximo 13, 14, você sabe que está numa temperatura de 100, 110 graus. Isso é legal, acho que é a temperatura ideal, inclusive, para a maioria desses cortes. Agora,
A temperatura interna, aí, cara, é uma coisa que não tem muito como olhar. Quem tem um feeling já, por já estar há muito tempo fazendo isso, é fácil bater o olho e falar, cara, minha costela está pronta, né? O meu cordeiro já está legal. Mas quem não tem, vai ter que ter um termômetro, galera. Então não abra mão dessa ferramenta, de um instrumento que facilita e muito a vida do churrasqueiro e do assador, beleza? Uma coisa também que é interessante, né, no fogo de chão, quando se fala de temperatura e tempo, cara, eu falei até isso na live de terça-feira. Comece com fogo brando, vai aumentando gradativamente, porque é muito mais fácil você aumentar do que você diminuir, né? O fogo, uma vez que ele pega, é difícil controlar. Então, para você, por exemplo, preparar, disponibilizar ali todos os seus preparos, né, no varal, nos espetos e tudo, e você meter fogo de uma vez e essa temperatura subir drasticamente, cara, dificilmente você vai conseguir controlar isso e você pode gerar alguns prejuízos, né? No caso da costela, por exemplo, a gente sabe que a molécula de colágeno, quando ela é submetida a uma temperatura alta de forma brusca, ela encrua, né? Ela encrua, então esses seus ligamentos cruzam, ela encrua e, cara, acabou. Então, assim, se você der um calor muito forte com a costela, e dependendo do calor e do tempo, você pode não conseguir mais aquela textura mole, macia, desfiando. Você vai, já era, você comprometeu a tua peça, tá? Então ter essa ideia de que no fogo de chão precisa ter calor brando, né? É a ideia do baixa temperatura, longo tempo, e não só isso, começar devagar. Então acendeu seu braseiro, acendeu sua lenha, vai repondo o fogo devagar, vai montando ali, né, a tua ilha de fogo, teu braseiro, de forma a ir elevando essa temperatura gradativamente. Então ter isso em mente também, eu acho que é essencial quando a gente fala de temperatura e distância dos nossos preparos do fogo, tá? Para que você não tenha que depois sair apagando, puxando, enfim, tirando a proteína do lugar, por desespero, porque você queimou uma floresta ali, como já vi muita gente fazer, né? Bom, galera, outra coisa aqui, algumas pessoas perguntam também se é possível usar o mesmo braseiro para fazer várias coisas. Sim, eu acho que isso é o que demonstra a versatilidade da técnica de fogo de chão. Ou seja, quando você vai para outros tipos de técnica dentro do churrasco, muitas vezes você tem uma condição muito pontual, né, muito específica. Claro, a gente está falando de uma churrasqueira tradicional, uma churrasqueira de casa, você pode ter ali 2, 3 temperaturas, mas cara, você vai ter que ser um pouco perito nisso, né? 2 temperaturas eu até diria que é mais fácil, mas você tem que manter 3 temperaturas diferentes ali, cara, é difícil, num espaço de 90 centímetros, 80 centímetros, ou até menos, como são as churrasqueiras tradicionais hoje, né? O pit smoke é a mesma coisa, termômetros espalhados por todo o canto, não é preciso, né? Porém, você não vai ter muitas diferenças, né, melhor dizendo, tá? Não tem como você, por exemplo, trabalhar com 100 graus na ponta do pit, entendeu? Desculpa, 70 graus na ponta do pit e 120 na outra. Várias temperaturas, né? Você pode ter aquele pozinho que eu falei, mencionei ontem sobre isso, que é a ideia de você ter o rescoldo ali, né? Você fazer os seus vegetais na brasa, no finalzinho da brasa, naquele pozinho ainda morno. Então você tem ali uma temperatura para fazer um tipo de preparo, aquela brasa que está morrendo ali, mas não chegou ainda no nível de um pozinho quente, de um rescoldo, ele é um calor brando, você pode pôr ali uma cama de brasa, que eu mostrei ontem para vocês os meus equipamentos, que é uma grelha de chão telada, né, ou seja, uma tela mais fina, que por não ser uma grelha, né, ela acaba não sendo condutora de calor, então ela não vai passar muito calor para o alimento, que é aquelas telinhas finas que a gente vê muito em grelha de pit smoke mesmo, aquela telada, ela vai aquecer, obviamente, mas como ela é fina, o contato dela com o alimento não é tanto, então não vai ser uma condutora de calor, né? Não vai cozinhar o alimento, de certa forma, por parte dela. Então, enfim, aquela brasinha morna serve para essas ocasiões, e aí você vai ter vários tipos de calor, né, e temperaturas diferentes no fogo de chão que você pode acomodar e distribuir no chão e da forma como você achar melhor, debaixo de uma grelha, debaixo de um caldeirão, de um tacho, ali para fazer a cocção da costela, tá? Então, sim, eu acho que o fogo de chão ele permite que você tenha várias temperaturas e exatamente por isso você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Outra coisa aqui também que a galera pergunta muito, né, se há diferença de temperatura entre tipos de carne, né? Como eu falei mais cedo, sim, a gente vai ter sempre que trabalhar
com uma métrica básica, né? Para o bovino, como eu falei, acima de 90, para o suíno talvez ali uns 85, 86, para o frango 75, 76, então isso vai variar um pouco de cada tipo de proteína, tá? Alguns pontos a gente precisa observar, galera, que é o seguinte, né? O tempo de cocção sugerido para cada uma dessas carnes, né? Ele precisa ser observado para que você não entregue um alimento cru, né? Então, mais uma vez, vai fazer uma costela, a costela é uma peça mais uniforme, né? Acaba sendo mais fácil de você lidar. Mas vai fazer um cordeiro, tenha em mente, ou um leitão, tenha em mente que você está lidando com um volume de carne que tem vários tipos de tecido ali, né? Há uma diferença de estrutura muscular. Então, a barriga, né, a parte da costela, do leitão, vai chegar mais rápido, até pelo favorecimento ali dos ossos que vão esquentar e vão servir como condutor de calor, vai chegar mais fácil do que o pernil, né? O pernil é um volume de carne maior e tal, por isso também que é recomendável a questão da previsibilidade, de que você ter planejamento para o fogo de chão. Nunca traga para o fogo de chão um animal congelado, você vai ter dificuldade, você vai acelerar a desidratação, porque a superfície da carne está recebendo calor e o miolo está congelado. Até que aquele centro perca a temperatura suficiente para começar um processo de cozimento, você já ressecou a parte externa. Então tenha sempre atenção nisso, né? Ou seja, a proteína está in natura, está na temperatura ambiente ou um pouco resfriada, até por questões de higiene, de segurança, mas não congelada, tá? Evita a proteína congelada, beleza? Então, observar esses detalhes no tempo de cocção de cada um desses preparos é essencial para que você não entregue uma refeição crua ou muito além do ponto, né? Aí fica aquela coisa seca, uma textura ruim, não tem suco, não tem sabor, né? Então não é legal, uma experiência desagradável, tá? Bom, então galera, o que acontece? Decidir se vai usar lenha ou se vai usar carvão é um fator determinante, como eu falei anteriormente, tá? Para que você possa ter uma ideia de controle de fogo. Vai usar só lenha? Cara, normalmente a lenha, ela é um combustível que te dá um fogo imediato, né? Um calor instantâneo, sobe a temperatura muito rápido, ali você tem fogo, então você tem mais temperatura, você tem mais caloria, né? Porém, ela também acaba fácil, né? Ela também reduz drasticamente essa temperatura quando a lenha queima e começa a virar brasa, né? Então, ter isso em mente, né? Ter essa certeza aí na cabeça muito clara, porque, por exemplo, às vezes um frango ele vai demandar mais calor. Então, cara, bota a lenha ali na parte onde você está fazendo um frango no varal. Sem nenhum prejuízo de você utilizar a lenha para fazer a costela, não é isso. Mas o fato você vai precisar controlar mais, por exemplo, quando você tem mais lenha do que quando você tem carvão. O carvão é um combustível mais homogêneo, é um combustível que te dá mais estabilidade no fogo de chão, tá? E eu prefiro trabalhar com carvão. A lenha inicialmente vai dar um defumado, pode atribuir um sabor, pode agregar, pode. Mas vai chegar a um certo ponto, talvez ela dificulte o seu trabalho, né? Como eu falei, o vento é inimigo do fogo. Então você está com uma lenha ali, uma lenha densa, né? Um eucalipto, enfim, um pinus, né? São lenhas que são pesadas, que fazem muito fogo e demora um pouco mais para queimar. E aí de repente o vento vem e está batendo esse fogo na sua carne. Cara, nenhum problema. A gente já viu, por exemplo, já quebrou esse paradigma de que na grelha a carne não pode pegar fogo. Pode sim, não tem problema algum. Pode ter labareda ali na carne, isso não prejudica em nada. O fato no fogo de chão eu não quero isso, porque ao contrário da grelha, eu quero assar a costela, né? E todos os preparos aqui e todos os preparos que estão ali. Então, qual é o sentido de eu permitir que o fogo fique lapeando a carne, né? Então, mais um motivo para você ter atenção. Vou fazer um fogo de chão com lenha, distância um pouco mais, tá? E perceba sempre no sensorial aqui, no nosso termômetro natural, se o calor que você precisa está chegando, beleza? Carvão, você já consegue aproximar um pouco mais, né? A ideia do carvão é você trabalhar ali 40 centímetros, 50 centímetros do osso, 60 centímetros do matambre. Então isso você vai sentir e não tem muita regra. Como eu falei, se tiver um tempo chuvoso, o clima fechado, nublado, né? Se for à noite, por exemplo, cara, temperatura baixa, você vai ter que botar mais fogo, você vai ter que aproximar mais. Não tem jeito, tá? Então isso é muito relativo, mas o churrasqueiro do fogo de chão, quando ele tem um feeling, ele vai ter que
desenvolver esse feeling com a prática, é uma ideia interessante, é aí uma dica para você poder para ficar mais fácil para você ter o controle do fogo e a distância dos seus ingredientes, tá? Os preparos que você vai fazer também, poxa, deixa isso muito definido, como eu falei ontem, tenha um plano, né? O melhor churrasqueiro é também o melhor gestor, né? Então o cara vai lá, vou fazer um fogo de chão, vou fazer uma costela, o acompanhamento vai ser purê de cabotiã com chimichurri, vou fazer pimentões recheados, né? Então já muda, né? Um alimento que já requer um pouco mais de cuidado, né? Um alimento mais delicado, eu não posso ter um fogo muito alto. Então o que eu vou fazer? Pô, vou levar para uma plancha, vou levar para uma grelha de chão. Então nesse caso, para esse tipo de preparo, uma linguiça artesanal que eu estou levando, isso aí eu quero grelhar. Então beleza, puxa um braseiro para o lado, forma um braseirinho ali, coloca uma grelha de chão em cima, uma trempe ou coisa do tipo, e cara, vai trabalhar com aquele fogo naquele contexto ali, naquele ambiente, né? Então assim, ter a ideia também de tudo que você vai fazer no fogo de chão, os preparos que você vai fazer, né? O tempo que você tem para fazer, é uma coisa até interessante, quando a gente fala de costela, as pessoas têm muita dúvida sobre tempo, né? Porque obviamente a gente vê referências hoje no contexto do churrasco, fazendo da sua forma, né? O cara faz de 4 horas, outro faz com 6, outro faz com 10, outro faz com 12. E cara, a gente vê resultados bons, satisfatórios, né? Então o que está certo e o que é errado? Eu acho que não cabe esse tipo de diálogo, de questionamento, porque é difícil você falar que está certo e errado, né? Principalmente quando a gente traz a cultura. Se você vai para o Pará, por exemplo, onde o fogo de chão exige ali, o pessoal faz com muito calor, né? Até quem falou isso foi o Pedro Espadaro. O pessoal do Pará tem muito essa mania de botar muita lenha, então é aquela queimação, aquele fogo alto, é uma coisa, né? O gaúcho vai fazer a coisa com sal antes, é tradicional. Ah, hoje tem um sal de parrilha, é cultura, cara, não tem como questionar a cultura, né? Em alguns lugares do Brasil a gente vê no YouTube aí a galera colocando cachaça, né? A cachaça vai acelerar a desidratação. Se você pensar em suculência, em resultado, não é legal. Mas é a cultura, o cara sempre fez assim, viu o pai fazendo, passa de geração, entendeu? Então, cara, não tem como a gente dizer que é certo ou errado, né? O fato é, o que eu vou preparar, né? O contexto em que eu vou estar, quem eu vou servir, tudo isso é determinante para você saber o que você vai precisar de combustível, quanto tempo sua carne vai ficar. É um festival? Beleza, vamos fazer o melhor, né? É um evento familiar? Mesma coisa. Ah, mas é comercial. Não que você tenha que servir o pior para o comercial. O fato é, às vezes fica inviável você produzir uma costela com 12 horas de fogo de chão para vender. Poxa, vamos baixar para 8 e tentar manter a qualidade? Então você vai ter que entender um pouco, né, das reações ali, de certa forma, bioquímicas que acontecem na carne quando ela está em processo de cozimento, estudar um pouco para saber, testar, né? Cara, eu pergunto pra caramba, as referências minhas hoje, às vezes canso de receber perguntas minhas. Eu quero aprender, se o cara está disposto a ensinar ali, está contribuindo, está compartilhando conteúdo, eu estou aqui para aprender, então vai atrás mesmo, galera, não hesite. Porque a prática, muitas vezes a gente não tem a prática que o colega tem, né? Então, esse cara pode nos ensinar muita coisa. Então, eu acho que é por aí. Mas, no contexto entusiasta, né, que é o nosso contexto aqui, para quem eu estou falando, principalmente, se arrisca, cara. Se arrisca e vai aprendendo com as falhas. Mas é isso. Tem pouco tempo para fazer? Beleza. Então, vamos testar. Se você já fez alguma vez, tente aprender com as falhas. Vou acelerar o processo. Não vai ficar como eu gostaria, mas eu vou entregar uma coisa legal. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Então, antes de mais nada, ter essa clareza, essa ideia do que eu vou preparar, quanto tempo eu tenho, onde eu vou estar, qual a estrutura que eu tenho. Tudo isso determina que tipo de combustível você vai levar, tempo de cocção, distância, obviamente, uma vez que você definiu o tempo, a distância da brasa, tá? Mas sempre muita atenção. Cara, muitas vezes eu vejo as pessoas queimam a proteína, queimam o alimento por descuido. Coloca lá e acha que o fogo está mais ou menos, pode ir tomar uma cerveja e esquecer, quando volta ou o braseiro morreu, e aí você teve uma queda brusca de temperatura, até a temperatura interna daquela carne voltar àquela condição, aquele estágio que ela estava, para ela continuar subindo, você vai levar mais 1 hora e 2 horas, aí você já não tem mais tempo, está anoitecendo, você tem que interromper, aí você abre aquela costela que aparentemente está bonita por fora e ela está crua por dentro. Então, é um trabalho constante, eu sempre falo, galera que quer trabalhar com fogo de chão, tenha disposição, tenha paciência,
tenha estrutura, né, física, galera. Não dá pra você também, cara, encher a cara, porque você pode se queimar, ali você está exposto ao fogo, né, muito mais do que em outras técnicas. Então tenha sempre isso em mente. O fogo de chão ele é penoso mesmo, ele é árduo, mas ele tem o seu lado positivo, né? Ele é uma terapia também para muitos. Bom, galera, planejar o evento, como eu falei então, tá? Acabei antecipando algumas coisas aqui que estavam no meu script, mas a questão do planejamento do evento é essencial, tá? Para que você tenha aí uma facilidade para você definir quanto que você vai levar de brasa, o tempo de preparo e tudo, tá? Listar os ingredientes, né? Tudo aquilo que você vai levar para o fogo, seja vegetais, vou fazer um rescoldo, é um calor, é um tipo de brasa, vou fazer, por exemplo, batatas, eu quero cozinhá-las ali na brasa, não precisa colocar diretamente na brasa, pode colocar um pouco distante, mantenha ali uma proximidade suficiente para não queimar. Então, muitas vezes, galera, é olhômetro mesmo, tá? Você vai precisar realmente ter uma atenção, um cuidado, tá? E ficar de olho para não queimar. Colocou as batatas doces ali no braseiro, vai girando, vai virando. Quer uma proteção maior? Tem muita coisa para administrar, enrola um papel alumínio. Colocou no papel alumínio, beleza, aí já pode ir direto na brasa, tá? Colocou direto na brasa, bacana, né? Vai girando ali, porque às vezes o volume da batata é grande, para não ficar só de um lado. A gente acha que não, o papel alumínio não é necessariamente uma proteção. Ele passa calor, ele conduz calor, né, para o lado interno. Então, o que acontece? Vai ocorrer uma hidrólise ali, e o líquido daquele vegetal vai esvair, né, vai sair, vai para o ambiente externo, ou seja, externo ao alimento, mas vai estar ali dentro do papel alumínio, e vai ocorrer um cozimento dentro do próprio líquido. O fato é, essa água vai sair. Então tenha essa atenção, vai lá, gira, tira um pouco. Apertou a pinça, viu que está um pouquinho molinho, pô, já não precisa ficar na brasa, vou colocar na parte superior. Pega uma grelhazinha, está mais alta, coloca na parte superior, deixa ele ali. Agora uma coisa interessante, galera, não sei se o Boca está na live, eu fiz o curso do Boca, né? O Boca, o Roberto Bocabella, um cara que virou meu amigo também, fiz curso com ele em 2016. Falei até aqui na última live, na penúltima live, que cheguei lá, cara, eu cheguei lá, era umas 7 horas da manhã, e falei, pô, ele deve estar já começando, né? Aquela coisa toda, já deve ter um hambúrguerzinho ali, já deve ter uma costela. Cara, não tinha nada. Tinha um monte de bambu, arame e alicate e o cara lá esperando a turma chegar para começar a fazer as arapuca. Então, assim, foi legal, uma experiência bacana pra caramba. É a pegada dos cursos do Boca, tá? Então, só sair um pouco do texto aqui para contextualizar e tal, para sair um pouco, dei um parênteses aqui, mas o fato é, no curso do Boca, a gente falou muito sobre ciência da carne e, cara, um monte de nerd lá, os caras, gente boa pra caramba, mas é uma galera que realmente vai a fundo. E surgiu, né, a discussão e o assunto da possibilidade de você ter bactérias botulínicas, né, que chama, na casca, né, isso está na casca de alguns tubérculos. Né. E quando você submete esse alimento ao cozimento no alumínio especificamente, você acaba, elas não morrem com a temperatura elevada, tá? Teria que ser uma temperatura muito alta para que elas morressem. E aí quando você cozinha um alimento ali daquele calor brando e você tira ele daquele fogo, daquele braseiro, mas mantém esse alimento dentro do papel alumínio, ali, galera, com aquele temperatura caindo, porque ele já saiu do calor alto, aquela temperatura caindo, aquele líquido ali dentro ali, e essas bactérias que estão ali no contexto da casca, elas podem se proliferar rapidamente. Então, assim, é possível, tá? A gente não vê com muita frequência, mas é possível haver uma intoxicação por bactérias botulínicas decorrentes da casca do vegetal. Então, fez o preparo. Aí a gente conversou sobre isso, tinha um químico, um biólogo químico na aula, e a gente foi falando e foi, enfim, adentrando nesse tema mais específico. Então, a sugestão é, obviamente, para a gente evitar problemas, faz o vegetal no papel alumínio, tirou do papel do fogo, já retira ele do papel alumínio e deixa ele exposto, tá? Deixa ele exposto ao oxigênio, deixa ele aberto e ali você pode inclusive manter a temperatura dele ali muito próximo da brasa, mas retira do papel alumínio, tá? Então veja, essa ideia do calor, da distância, do tempo, ela é muita observação, né? Uma abóbora, ela vai ter, por mais que ela seja um alimento resistente, né? Um vegetal mais duro, não é um tubérculo, não é uma raiz, mas é um vegetal mais duro,
ele vai ter um tempo de cocção muito inferior a uma batata, né? Muito rápido, né? Mais rápido, vamos dizer assim, que a batata, né? Um tempo inferior que a batata e muito superior que uma abobrinha, que uma berinjela. Então, cara, eu acho que vale a pena você ter essa atenção, né? O que eu estou levando para o braseiro? Estou levando um vegetal de consistência mais macia, cara, é um calor, é uma distância, é talvez ali uns 20, 15 centímetros de grelha, né, na grelhinha no chão. Estou levando uma abóbora, poxa, posso colocar a abóbora já direto no fogo, vai girando ela. Vou fazer um purê de cabotiã, bacana, me permite até que a casca rache um pouco, deixe ela bastante tempo, ela vai amolecer, você vai remover as sementes, vai raspar, tem ali uma base para você fazer um purê. Aí, cara, não, beleza, eu quero fazer um fundi de cabotiã, que é uma receita que eu gosto de fazer nos meus preparos. Eu preciso da casca mais resistente, preciso do alimento mais resistente, né? Mais firme, para que ele não abra. Então você vai ter que ficar aquela atenção. A galera me pergunta muito, cara, no Instagram sobre o fundi de cabotiã. É uma coisa que chama atenção, é legal, é bacana, é bonito, é gostoso. Mas a galera, pô, como é que eu faço isso na parrilha? Tem como fazer, vai girando devagarzinho. Boca, cara, tô falando do cara aqui. E ele chegou aí na nossa live aqui. Boca, seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado pela presença. Tamo junto, irmão. Aprendi demais aí no seu curso. Eu recomendo pra galera. Tá aí um curso que quem quer aprofundar mais, entender mais de fogo de chão. E não só de fogo de chão, obviamente. A gente está falando aqui de ciência da carne. A gente está falando aqui de questões mais técnicas que vão permitir que você tenha o entendimento do processo, né? O que acontece aqui quando eu coloco essa carne para assar? A gente fala sempre isso. Quando você entende o processo, o Boca sempre frisa isso. Acabou, cara. Fica fácil. Seja um leitão, seja um boi inteiro, tá na tua cabeça. Você sabe o que acontece ali diante do fogo, o que a proteína faz, como ela reage. Eu acho que é bem por aí, beleza? Então, voltando aqui, galera, a galera pede muito que quanto tempo eu deixo a minha abóbora no calor para que eu consiga chegar nessa condição. Galera, isso é muito relativo, né? O calor, né? A temperatura da sua parrilha ali vai ser diferente da temperatura no fogo de chão, mais ainda diferente de uma churrasqueira convencional, né? A churrasqueira convencional, aquele caixote ali, você tem só uma entrada de ar, você vai ter mais temperatura nos cantos, no fundo, né? Você pode aproveitar esse calor que está girando ali, aquele ar quente, para você poder fazer esse tipo de preparo. Na parrilha você tem mais ambiente aberto, no fogo de chão mais ainda, né? Então tudo é relativo, tudo vai depender, mas o fato é, tenha bom senso, né, para saber o que você faz. Eu já vi gente colocar berinjela na brasa, né? Nada contra. Tem gente que faz porque a pessoa vai realmente degradar a casca dela para tirar o miolo, para fazer receitas específicas. Mas você percebe que o intuito não era aquele, né? A pessoa achou que ele poderia colocar a berinjela da mesma forma que como ele põe a cenoura no rescoldo. Não é. Né? Outra coisa que eu vejo muita gente fazer, pendura a cenoura com 2 metros de altura no varal. Cara, por mais que as pessoas tenham a ideia, principalmente falando de varal, que o varal é pirotécnico, que o fogo de chão é apresentação, tem que fazer sentido as coisas ali, né? Quando eu coloco um pimentão um pouco alto, porque eu realmente não quero que chegue temperatura nele, ele pode estar ali por um momento enfeitando, mas eu vou usar aquele pimentão. Não faz sentido eu colocar uma cenoura com 2 metros de altura, onde não chega calor suficiente para ela cozinhar, mas tem um calorzinho brando ali, que juntamente com o vento vai gerar uma desidratação naquele alimento que está ali exposto, e quando você pega ele ali, ele está murcho. Ele, de certa forma, em algum momento, ele vai até enfeiar, ele já vai prejudicar a estética do teu churrasco. Então, percebe-se que não faz muito sentido, e essas coisas você observa, é bom senso, galera, bom senso. É de fato, às vezes, fazer, errar, mas não ir muito na pilha dos outros, sabe? Tentar entender, se perguntar, faz sentido o que eu estou fazendo aqui, né? Será que faz sentido? Então, enfim, fica a dica para a gente poder estar sempre revendo os nossos conceitos, para a gente estar sempre se questionando, tá? É como eu falei, não existe certo e errado nesse contexto, cada um faz o que quer, o que acha legal. Se você pegou a cenoura lá, mochibenta, mole, e jogou na plancha e passou um azeite, ficou top, perfeito, tá? Mas a gente não pode negar que existe um padrão de qualidade para tudo, né? E bem ou mal, as pessoas observam e, enfim, pode não ser do agrado da maioria, tá? Bom, então é isso, galera. O que mais?
decidir o combustível que vai usar, como eu falei, né? Vou usar lenha, vou usar carvão, a procedência desses materiais. Pô, você abre um saco de carvão, você vai lá todo feliz a fazer um fogo de chão. Comprei o saco de carvão do Zé ali da esquina, porque eu não tive tempo. Eu não tenho, hoje eu faço churrasco com frequência, mas eu não tenho tempo para parar e observar marcas, né? Que estão no meu contexto. Eu estou aqui em Brasília, eu conto nos dedos aqui as marcas de carvão. Eu acho que tem 4 marcas de carvão, né? Eu uso o Trevo. Eu não uso outra marca de carvão, porque eu já usei as outras marcas de carvão e já anotei no meu caderninho, cara, essas aqui não entram mais, entendeu? Então, eu acho que ter esse zelo, ter esse cuidado, para poder você ter sempre um nível de qualidade superior no seu churrasco. Poxa, não dá para pecar no fogo. Eu tenho uma carne legal, eu tenho uma estrutura legal, eu tenho meus espetos bacanas que eu comprei, que eu mandei fazer, e aí chega lá, como eu falei, eu vou na padaria e compro carvão porque eu não tive tempo, esqueci, estou indo para a roça, estou indo para não sei aonde, está em cima da hora, eu vou comprar. Aí chega lá no teu fogo de chão, tu abre o carvão, pó, pedrinhas pequenas. Cara, acabou, né? Você não vai ter ali um tempo de braseiro que você acha que teria, né? Enfim, não é legal. Então tenha isso em mente, né? O combustível que você vai usar é uma lenha de boa procedência, é uma lenha densa que vai te dar muito calor, muito fogo por muito tempo, né? Uma combustão boa, mas uma queima lenta. Enfim, é uma lenha frutífera que vai agregar aqui no meu churrasco, né? Inicialmente vai atribuir um sabor, vai atribuir um aroma legal na minha carne. Enfim, é um carvão de qualidade, que tem muita pedra, eu tô indo para o fogo de chão, então é um espaço aberto, eu preciso, né, muitas vezes de uma cama de brasa maior, e aí você, pô, às vezes aqui em Brasília tem marcas que vendem ela no saco de papel, que é o carvão para parrilha, para churrasqueira, que as pedras são menores, mas são pedras grandes. Aí tem aquele mesma marca que fala, não, você quer um carvão maior, uma pedra maior, vou te vender aqui no saco de estopa, esse carvão é apropriado para essa ocasião. Então, questiona, veja, pergunte ao seu fornecedor, tenha essa curiosidade de estabelecer padrões de qualidade para tudo que você vai fazer do churrasco, tá? O seu equipamento tem que ser um equipamento legal, não precisa ser o melhor do mundo, mas tem que ter uma qualidade mínima para você poder não se queimar, para você poder não prejudicar teu preparo, o teu carvão, a tua lenha, a tua carne, né? Então veja os teus ingredientes, né? Então tudo isso você precisa observar, tá? Não é comprar o mais caro, é ter uma clareza do que é melhor, né? Um custo-benefício para você fazer o que você precisa, tá? Então ter marcas confiáveis é importantíssimo, é um passo aí para você poder trabalhar bem teu fogo de chão e facilitar que você controle a temperatura e o tempo, que é o tema da nossa live aqui, tá? Bom, com tudo isso em mente, né, com tudo isso aí estabelecido, a gente vai para alguns preparos principais, né? A costela. O que eu faço com a costela? A costela, eu costumo fazer costela com 100, 110 graus externo. Galera, não tenho problema algum em admitir que já usei muito termômetro de pistolinha para ver ali a temperatura que estava chegando na minha carne. E eu acho que com o tempo você vai pegando a manha, você vai sentindo. A gente fez lá, junto com o Mário Rezende, cara, que é um cara também sensacional, uma referência e tanto. No BBQ Mix fizemos 1 tonelada de costela, o JP Abreu estava lá com a gente, né, JP? E, cara, naquela condição, você tem ali 46 pontas de agulha ali enfileiradas, né? 5, 6 fileiras. Cara, é óbvio que aquele ambiente tem um calor enorme ali, gira um calor enorme, né? Talvez você tenha umas peças ou outras das pontas, né? Até porque choveu muito no dia e ventou também, que você vai ter que se preocupar em virar essa peça, talvez mudar ela de lugar, né? Então, mas numa condição como essa, cara, você tem calor de todos os lados, né? Então você dificilmente vai se preocupar muito com que calor tá chegando aqui, cara, não tem essa. Você vai repor carvão na lenha, na fileira ali, né? E a ideia de você ter uma caixa de fogo que muitos especialistas fazem, né? Principalmente em festivais, você tem ali um tempo para entregar a proteína, você não vai ficar ali submetido a se o carvão vai pegar ou não vai, cara. Você já vai criar uma caixa de fogo ali, um quadradão ali de tijolo, ou um cantinho na parede onde você vai alimentar o teu fogo, fazer brasa, e aquela brasa que você fez, você vai pegar com a pá e vai lá repor a tua fileira, o teu braseiro. Então você já está levando brasa viva, né? Isso é uma opção legal, principalmente também para quando você faz em casa. Se você tiver condição de ter uma firebox ali, um cantinho que você possa produzir brasa viva, para você repor, né, o
teu braseiro é o melhor dos mundos, né? Você não está condicionado ao teu carvão a aquecer, acender, virar braseiro, então assim, a gente já vai ultrapassando essas barreiras, tá? Mas no que eu estava falando num contexto como aquele, num festival, que você tem um volume gigante de carne, você não vai ficar se preocupando com temperatura, cara, é muito mais tempo mesmo e observação. Você vai olhar uma costela e outra, você vai falar, cara, aquela ali já tá no ponto, vamos tirar ela ali, vamos. E normalmente quando você está nesse contexto, nesse meio, cara, você vai pegando o feeling e você percebe que as suas taxas de erro começam a diminuir, né? É engraçado isso, eu acho que é muita observação, muito conhecimento empírico. Mas, pô, tô na minha casa, tô fazendo uma costela, uma peça só ou duas peças, cara, você vai sim ter que estar passando de 20 minutos a 30 minutos ali, para colocar a mão ali rente à costela, saber a temperatura que está chegando, né? Nosso termômetro natural, como eu sempre falo. E a partir disso você ir controlando, tá? Reposição de fogo para a costela. Cara, sempre de fora para dentro. Você faz ali aquela fileira, algumas pessoas usam a técnica de fazer fogo ao redor, né? Circular a peça de costela. O Dimano faz isso quando ele faz a técnica dele de 4 horas de fogo, a termodinâmica. É fogo de todos os lados, no caso dele é muito calor, aproxima mesmo, né? Mas enfim, você tem que ter condições de você estar medindo essa temperatura que está chegando na tua carne, tá? Então, ter essa clareza é legal. Você coloca o teu braseiro, mas sempre repõe de fora para dentro. Por quê? Como você está colocando carvão virgem, ou no caso da lenha também, até a lenha acender e pegar fogo, normalmente às vezes você tem uma tora de lenha grossa, você coloca na frente, cara, você obstruiu a irradiação, você vai ter uma queda de temperatura brusca e isso não é legal a proteína, tá? Então, como eu falei, pô, você está num ascendente ali, né? A temperatura interna subindo gradativamente. De repente você põe o carvão por cima do braseiro, carvão virgem, cara, até esse carvão subir, aquecer, queimar, virar braseiro, começar a emitir calor de fato, constante e estável, cara, a temperatura da interna da carne já caiu, e até que ela volte a subir, atinge aquele ponto onde ela parou de subir, né, onde ela começou a descer, você já perdeu uma hora e pouco, tá? Então, tenha isso em mente. Reposição de carvão nunca obstrua o caminho ali, né, a radiação do braseiro para a proteína, para o teu alimento, para o teu preparo, sempre de fora para dentro, seja brasa, seja carvão, tá? A costela eu faço dessa forma, aliás com tudo dentro do fogo de chão. Claro que às vezes você está num varal, né, aquela cama de brasa ali, cara, coloca uma pedra aqui, outra pedra ali, vai espalhando isso, né, para que você não gere essa queda brusca de temperatura. E aí na medida que ele for pegando, você vai repondo, tá? Então, cara, é atenção, é a organização para que as coisas fluam perfeitamente. Costela, 100 a 110 graus na parte externa, é como eu faço as minhas costelas. Ela vai subindo gradativamente, a partir de 65 graus começa ali, né, uma desnaturação, porque as proteínas vão coagulando, elas perdem a capacidade de reter líquido. É exatamente a partir desse momento que o tecido conjuntivo começa a amolecer, 70 graus, ele começa a quebrar a molécula de colágeno, e até 85 ele vai nesse processo, ele gelatiniza ali, né, ou seja, ele perde a sua condição termoestável, então ele começa a amolecer e virar gelatina. E nisso o tecido adiposo também já está derretendo, né, que de fato a gordura ela derrete mesmo e ela vai começar a escorrer. Então veja que todo esse processo acontece gradativamente para você chegar ali na temperatura ideal de costela a 90 graus. Né? Então é como eu faço a costela e eu acho que as observações que precisam ser feitas são essas. Né? Distância ali, 40 centímetros, 50 centímetros do lado do osso, 60 centímetros do lado do matambre, condições externas observadas, né? Tá chovendo, tá ventando, muda a direção da costela, do teu braseiro, se tiver como você obstruir o vento, coloca ali uma placa, coloca ali sei lá, uma cadeira, uma mesa deitada. Tudo isso são improvisos que você vai fazer o porco inteiro. Cara, é um animal inteiro, você tem, como eu falei, estruturas musculares diferentes em todo o animal. Você não está fazendo um pernil, você não está fazendo uma paleta, você não está fazendo uma costela, está fazendo um animal inteiro ali espalmado, aberto. Vai ter que ter atenção. No crucifixo ele vai ficar numa posição, né, na diagonal, então você vai ter, ele começa ele em pé, você vai ter ali um calor um pouco excedente aqui, mais brando aqui, né, chegando. Então assim, necessariamente você vai ter que virar esse animal, então não ponha muito calor aqui, porque você pode acabar na superfície daquela parte do pernil ali chegando, numa temperatura alta, você pode ter um cozimento precoce ali na parte externa, mas o miolo por dentro, aquele pernil está cru, ele não assou, né? Ele grelhou. Tá? Então tenha isso em mente, fogo brando, vai ser horas de fogo mesmo, não tem problema, você vai ter que virar esse animal de cabeça para baixo, tá?
Eu sempre trabalho com um tempo de ter 70, 30 para cada lado, então eu vou fazer 70% do tempo na parte da frente, na parte de dentro, né, ele espalmado, e os 30% de tempo eu vou fazer na parte de trás, que é onde eu quero o quê? Eu quero vitrificar, eu quero craquelar aquele couro. Então ele vai ressecar ao longo do preparo. Está usando a salmoura? Use a salmoura sempre na parte de dentro, né, para você dar uma hidratada naquela carne. Evita usar do lado de fora. Eu, pelo menos, faço assim, no cordeiro principalmente. Até porque o cordeiro já é uma proteína, um animal que tem pouco teor de gordura, né? Gordura adiposa ali, não tem muita gordura. Então ele é uma carne mais magra. Então evita desidratar, acelerar a desidratação dessa carne, né? Deixa ela exposta ali, não tem problema. Mas quando deixa para você aplicar uma salmoura do lado de fora, quando você virar esse cordeiro para o fogo, tá? É o que eu faço dessa forma. Ou então, obviamente, você pode até aplicar algum líquido ali que não contenha sal para você manter ele hidratado, né? Mas sempre a salmoura pelo lado de dentro. Então, tendo em mente, como eu falei, as diferenças de estrutura muscular que vai exigir que você tenha temperaturas diferentes, tá? Distância, sempre ali uns 40 centímetros também de distância. Já vi muita gente fazer cordeiro no crucifixo, coloca muito perto do braseiro aqui embaixo, cara, vai chegar muito rápido o teu pernil e lá dentro vai estar cru, tá? Talvez você esteja dificuldade de corrigir isso quando você virar de ponta cabeça, mais ainda porque lá na parte superior chega pouco calor, tá? Especificamente falando de porco, galera, a gente sabe que hoje tem, quando você compra o corte, né, você tem muita procedência, né? Você tem ali marcas que estão por trás. Curiosamente, hoje eu estava na fazenda do Boixá falando sobre o White Doppler e os Dopplers que ele tem criado lá, né, as ovelhas, e a gente falando, fiz uma entrevista com ele lá pro canal e tudo, e tinha uma pessoa lá que estava lá, enfim, fazendo uma negociação para atender uma comunidade muçulmana aqui em Brasília, e vai até um rabino lá abater esse animal, é bem engraçado. Engraçado não, é bem diferente, né, do que a gente vê aqui. O cara tem que ir lá, tem que estar virado para Meca, não sei o que, um monte de coisa. Mas o fato é, a esposa dele é zootecnista, trabalha nessa parte especialista, né, zootecnista especialista nessa área de suíno, e falou, cara, eu acho que hoje a carne que mais tem vigilância de segurança, de higienização, é a carne suína. Então você vai ter hoje boas marcas vendendo uma carne de qualidade, mas cortes pequenos, né? Você vai comprar costelinha ali no Super Adega, no seu atacadão, você vai comprar o pernil, a paleta, enfim, o copa-lomba, enfim. Agora, quando você vai fazer um animal inteiro, as marcas elas não vendem esse tipo, não comercializam esse tipo de produto, né? Então normalmente você vai comprar isso numa roça, numa fazenda, com um produtor, um criador ali. Então você não sabe muito a procedência, né? Então eu sempre sugiro que você tenha muito cuidado e higienização com a parte da cabeça, né? Da boca do animal, né? Então, do focinho. Então, cara, vai fazer um leitão, dependendo de como for, cara, passa um vinagre nessa parte de dentro aqui da boca dele, retira a língua, que às vezes você pode ter muita bactéria ali, e como ele vai, normalmente a gente começa com o leitão em pé, então na parte superior vai chegar pouco calor, e aquele calorzinho que chega ali brando, vai favorecer a proliferação de bactéria. Remove ali, se for o caso, se ele for muito pequeno, remove a bochecha com a língua e tudo, ou se ele for maiorzinho, remove só a língua, né? A bochecha, inclusive, é muito saborosa. E o Jefferson aí do Brasileiro 61 sabe fazer uma costela um porco inteiro aí no rolete que destroça a cabeça, chupa até o olho, velho. Mas enfim, entende? Retira a língua para reduzir a possibilidade e a chance de você ter uma proliferação de bactéria, né? Lava com um vinagre mesmo ali e tal. Então, um pouco tem que ter realmente, quando você fala de animal inteiro, tem que ter um pouco mais de cuidado, tá, galera? Isso é essencial. Mas, assim como o cordeiro, distância ali de 40, 50 centímetros, braseiro brando, pau na máquina, observando ali que a parte de baixo está assando, vira ele, deixa para virar a parte externa quando tiver ali já com um bom tempo de cocção, né? Vamos falar que um leitão aí de 10 quilos aí, ele vai levar aí talvez umas 5, 6 horas, né? Um cordeiro também nessa média de 6, 5 horas, tá? Para ficar pronto. As minhas costelas é 10, 12 horas, eu não faço menos que isso, então eu realmente passo a madrugada ali cuidando das costelas. E é a forma que eu faço e dentro dos resultados que eu obtive eu mais gostei, tá? Falando especificamente da costela, eu tenho um teste meu lá no YouTube, no canal que eu fiz. Cara, na ocasião
eu talvez não tenha conseguido passar muito bem a ideia. Hoje esse teste seria feito de outra forma. Eu quero fazer um teste, inclusive, de diferenças de Nelore para Angus. As pessoas perguntam muito, cara, quero fazer uma costela Angus, o que você me sugere, Angus ou Nelore? Então eu quero fazer um teste prático para mostrar mesmo ali os resultados, o processo de cocção, as perdas que são mais significativas, no meu ponto de vista, no Angus, porque você já tem na região da costela uma carne prejudicada, né? Vamos dizer assim, que é a região mais prejudicada do animal. Ali você tem um acúmulo de gordura maior do que em outras regiões. Não é uma gordura intramuscular, que poderia trazer mais sabor, poderia trazer um pouco mais de maciez, né? Mas é uma gordura subcutânea, uma gordura no tecido adiposo que, cara, que vai estar ali exposto ao calor, vai derreter, só que você tem volume, né? Quando você leva uma costela para o fogo de chão, você tem um peso X. Quando essa gordura derrete e escorre, e você tem ainda a perda por conta do osso e da desidratação, isso cai drasticamente. Então, eu prefiro, uma vez que eu vou levar um corte desse para o fogo de chão, para ficar horas resolvendo um problema que é a rigidez da carne, por conta da cocção lenta, né, da queda do colágeno, tudo, eu prefiro levar um Nelore, que vai ter muito mais sabor, no meu ponto de vista, do que levar um Angus, né? Eu gosto de trabalhar com Angus quando a gente vai para a grelha. Cortes nobres, e aí, cara, aí é outros 500, né? E realmente você vai ter uma qualidade muito superior. Até salivei aqui que eu lembrei de um assado de tira que eu fiz esses dias. Nossa, tá doido. Lá da Melhor Carnes, cara, meu amigo Rogério, parceirão meu também. O cara tá com as carnes aqui que eu vou te falar, né? Mas enfim, galera, então é isso, tá? Tenha isso em mente. O cordeiro, o leitão, sempre com a distância adequada, tá? Sempre observando as diferenças, texturas musculares, vira de cabeça para baixo, deixa para você fazer o final, os 30% do tempo final restante na parte de fora, né? No caso do porco, o couro, colocou diante do fogo, você pode aproximar mais, tá? Então fica uma dica aqui legal. Jefferson, para mim, é o campeão da pururuca no leitão. Você precisa ver no Instagram do cara o que o cara faz. Então é o seguinte, cara, quer pururucar? Pururuca é calor, galera, não tem jeito. Se você tiver condição de fazer uma marinada para esse leitão, né? Estamos falando de um leitão de 7 quilos, aí, 10 quilos, até 10 quilos, é um leitão pequeno. Às vezes você tem recipiente em casa para você fazer isso, beleza, marina ele e você vai ver que o resultado é bem superior, tá? Por vários fatores, tá? Inclusive o Boca saiu aqui da live, porque ele tem a live dele agora às 9, mas uma coisa que a gente vai discutir nas lives posteriores, falando de salmoura, é exatamente isso. O sal, com bastante antecedência, ele é benéfico, ele entra na carne e ele retém líquido. Instantes antes, nem tanto. Tá? Então, se você tem condição de fazer uma marinada no leitãozinho, faça. Um cordeiro já vai ser mais difícil, ele já é maior, é difícil você colocar isso numa sacola e botar na geladeira, aquela coisa toda. Então, eu acabei me perdendo aqui quando eu fui falar da salmoura. Ah, tá. Então tenha isso em mente, né? Ou seja, o porco, quando você está levando ele ali in natura, na condição normal dele para o fogo de chão, você quer pururucar, vitrificar o couro, aproxima bem do fogo, tá? Aproxima bem da brasa. Observa. Pururuca, galera, é igual leite no fogo. Você piscou, queima. O leite você piscou, ele derrama. Fica de olho, cara. Fica de olho, as bolinhas vão começar a surgir, vão começar a pipocar, né? E você vai mudando, dependendo de como tiver a disposição do calor, né, que está chegando ali, você vai mudando ele de posição. Às vezes você baixa ele no crucifixo ali com uma boa luva, aproxima do braseiro, e você vai ver começar a pururucar. Cara, começou a dar passou do ponto aqui embaixo, mas aqui ainda não está. Cara, você pega o espeto e muda de posição, mas tenta pururucar toda a região. É foda, é difícil, mas cara, não é um bicho de 7 cabeças. Se você deixar ele ali exposto ao calor, a um calor homogêneo, né, chegando um calor uniforme em toda a parte dele, e o calor for excessivo, ele vai pururucar, tá? Então é isso, ele vai, como o Kevin falou aqui, ó, ele deita na brasa junto com o leitão, o Kevin, o Jefferson ele deita junto com o leitão na brasa e pururuca os dois, inclusive. É desse jeito aí, Kevin. Entendeu, galera? Então esse é o grande desafio. No cordeiro, a mesma coisa. No cordeiro você não vai ter um couro, você vai ter ali fibra muscular. Então você pode aproximar de um calor maior, de uma temperatura mais elevada, para você dar o quê? Uma vitrificada, né? Dar aquela tostadinha, né? Um Maillardzinho ali, para ele dar aquela crostinha boa, saborosa, que o Maillard tem essa condição, ele faz isso, né? A propriedade do Maillard é atribuir um sabor diferente, que é o umami, né?
Muitas vezes você faz um steak sem grelhar, você faz ele assado ali mesmo na churrasqueira, você bota ele na parte alta ali, faz o reserve sir, que é atingir o ponto primeiro, depois grelhar, depois fazer o maillard. Mas se você não faz o maillard, você corta a carne tem sabor. Tem o sabor da carne, tem o sabor da gordura, a gordura é palatante. Por que seu misto quente é mais gostoso do que o sanduíche com as mesmas coisas dentro, mas natural? Por causa do maillard, tá? Então começa a estudar mais sobre maillard para você fazer maillard em tudo. Lá em casa eu faço maillard em tudo, cara. No pão, nos vegetais, em tudo que vem na minha frente. Beleza? O frango, galera. O frango sempre vai exigir mais temperatura, tá? Do que os outros preparos no fogo de chão. Mas também nada muito excessivo. O frango quando você faz ele no varal, ele é uma peça de carne, um volume de carne considerável. Você tem um frango ali com 2 kg, 2 kg e pouco. Se você aproximar muito do braseiro, irradiar muito calor, você vai ter a superfície queimada, tostadinha e o miolo cru. Então, observa sempre, mas sempre a temperatura de 120, um pouco mais do que isso, para o frango, tá? E vai virando frango, tá? Um grande desafio, galera, que a gente tem no varal, quando a gente vai fazer frango, é amarrar o infeliz, né? Fazer a amarração com um arame, ou às vezes as pessoas já têm uma telinha hoje. A Art Mill lançou agora uma gaiola, né? É essencial, prático pra caramba. Eu acho que vai perdendo um pouco a rusticidade. O legal do fogo de chão é você se virar ali, mas enfim. Você quer praticidade, recorre a esses artifícios aí, a essas ferramentas. Mas o fato é que tenha condição de você virar esse frango de várias posições. Quando você amarra o frango em, às vezes, uma linha só, um fio só, você só vai conseguir virar ele de um lado para o outro, né? E a ponta, né? E o final. Então, tenha condição de virar esse frango de várias formas. Passe mais arame, vai de um lado para o outro, ou barbante culinário. Eu não gosto de usar barbante culinário, por quê? Porque principalmente no frango, assim como na porqueta, né? Ou na panceta que a gente enrola também, essas proteínas elas vão desidratar. E na medida que elas desidratam, elas reduzem. E aí o que acontece com o barbante culinário? Ele vai ficar frouxo, vai ficar folgado. Se eu estou com um arame, o que eu faço? Eu pego o alicate e torço o arame. E aí eu dou aperto no arame, né? Então o arame é mais em conta e não é tão caro, né, galera? Você compra um rolo daquele de arame na casa de material de construção, você tem arame para fogo de chão voando todo, cara. E não tem prazo de validade, né? Então é isso, beleza? O frango sempre mais calor, porém observando, virando sempre ele para que você tenha calor de todos os lados, tá? Normalmente o frango são 4, 5 horas de cocção, com essa temperatura que eu falei, até 120 graus. 120 graus num varal, se tiver uma cama de brasa ali, eu estou falando aí de uns 50 centímetros de altura, 50, 60 centímetros de altura, tá? É o ideal para você fazer um frango no varal, tá bom? Aí, isso é óbvio, se você for abrir o frango e fazer de outra forma, aí você pode fazer ele grelhado, naquela grelha de chão, enfim, né? Você pode fazer de outras formas, que aí você já reduziu o volume de carne, mas um frango inteiro, ele vai exigir um processo de cocção lento para que ele possa cozinhar por dentro também, tá? Peças de carnes maiores, como a paleta, como pernil de cordeiro ou de frango, cupim, né, que é uma carne também que a galera gosta muito de fazer. No fogo de chão tem suas dificuldades, porque no fogo de chão o cupim precisa ir para o alumínio, né, você tem muito vento circulando, você tem fatores que são prejudiciais. Você precisa dar uma cocção para esse cupim, como acontece no pit smoke, né, que é uma câmara fechada, ou como a gente faz na churrasqueira tradicional no alumínio. Você precisa dar uma cocção com bastante tempo, mas que manter a umidade, né? Então você não vai ter isso no fogo de chão com o cupim aberto, tá? Se você fizer isso no fogo de chão com o cupim aberto, você vai ter que fazer ele casqueirado. Você pode até deixar ele pendurado no varal com um arame ou um barbante culinário. Mas o fato é que quando a extremidade dele for ficando na temperatura que você quer, né, de certa forma grelhado ali, assado, você vai ter que ir casqueirando ele, né, porque o miolo vai estar cru, o miolo não chegou. Então o que eu sugiro no fogo de chão? Embrulhe no papel alumínio, bastante papel alumínio para que esse papel não fure. Se furar, vai ter evasão de umidade, né? Então vai perder umidade, o processo não vai acontecer legal, vai ser ineficaz. Bastante alumínio, deixa ele no fogo de chão, você aperta aquele tá molinho, perfeito, tá? Então é isso, cortes grandes sempre também na parte alta. Vai fazer uma paleta, vai fazer um pernil no fogo de chão, parte alta da temperatura da churrasqueira, do varal, tá? E observação. Às vezes você está com um pernil, você tem ali um pernil grande, cara, vira ele.
Tem aqueles ganchos, eu faço isso. Pego o gancho, enfio o gancho na ponta do pernil que estava para baixo e pendura ele agora com o osso para baixo, para dar uma queimada na parte do osso. Ou, cara, deixei ele 3 horas ali, 4 horas ali, né? Pegando calor de baixo para cima. A parte de cima, que normalmente está mais fina, né? A parte do osso não pegou tanto calor. O que eu faço? Eu tiro ele do varal e deito ele numa grelha maior, numa grelha de chão, mas que tenha uma altura considerável do braseiro, para que eu tenha um fogo brando ali e possa assar essas outras regiões do pernil e ter um cozido uniforme, tá? Então essa é a sugestão quando você estiver trabalhando com essas peças maiores. E galera, hoje a gente vê nos hipermercados muitas marcas já trabalhando com esse tipo de corte, tá? Antigamente você dificilmente se encontrava uma paleta suína, uma paleta de cordeiro. Hoje já tem isso no mercado. Então começa a buscar essas opções para o teu preparo, para o teu fogo de chão, ou até mesmo para o teu churrasco em casa. Vamos sair um pouco do tradicional, vamos experimentar novas receitas, né? Sei lá, eu acho que quando a gente está muito preso a um paradigma, né? Pô, carne bovina, a gente está vendo o preço da carne bovina aumentando, e é decorrente de vários fatores, enfim, não é nada, não estou dizendo que seja, me fugiu até a palavra, mas não é uma expertise, não é expertise, né? Mas uma esperteza, vamos dizer assim, uma malandragem do mercado, é que de fato a pecuária ela tem seu custo, né? E quando a gente tem demandas externas, tudo isso influencia, né? O preço da commodity sobe, enfim. E o boi é uma commodity hoje, apesar de a gente estar falando de carne de qualidade, que não deveria entrar nesse rol, porque tem um critério diferenciado, uma pecuária diferenciada, né? Uma pecuária da qualidade. Mas o fato é, existem motivos para isso acontecer e a gente tem opções no mercado, né? Então, pô, vamos fazer um porco, vamos fazer um cordeiro, vamos incrementar, vamos trazer novas receitas, vamos experimentar outras coisas e garanto para vocês que, cara, tem muito sabor, tem textura, é legal, é bacana e no fogo de chão, por ser, como eu falei, uma técnica versátil, você consegue fazer tudo isso aí tranquilamente, tá? E, gente, vegetais, como eu falei, que é o que eu gosto de usar muito, né, no fogo de chão, sejam os tubérculos, né, vegetais que são mais resistentes, sejam aqueles vegetais de textura mais molinha, como a abobrinha, como a berinjela, né? A cebola a gente sabe que a gente pode jogar direto na brasa, aquela casca protege ela, depois você tira a casca e o miolo tá molinho, você corta, passa um azeite, pimenta do reino, sal de parrilha e ó, acabou, tá perfeito, né? Então, todos esses preparos que de certa forma vão diretamente para a brasa, precisa ter o cuidado só com a textura, né? O que eu quero? Eu quero tostar um tomate. Como é que eu faço um tomate no fogo de chão? Eu vou ter que usar uma plancha, uma frigideira, uma panela de ferro, né? Para quê? Para que eu possa tostar ele ali. Ou seja, eu aqueço aquela superfície, dou bastante energia para ela, e quando eu encostar aquele ingrediente umedecido, né, frio, ele vai gerar um tostado gostoso, aquele tostado também atribui sabor e, poxa, agrega, né? Então, um tomate se faz dessa forma. Ou você vai cortar ele, ou vai colocar ele numa panela maior, colocar um azeite, confitar. E aí essa panela vai direto na brasa ou numa grelha baixa. Então, essas coisas, né, o tempo de cocção para esses preparos decorre muito de cada ingrediente. Isso aí você vai ter que olhar, pegar, tocar. Eu acho legal o fogo de chão também, que ele permite essa proximidade com as coisas, né? Você se envolve, você usa todos os seus sentidos, né? Não só o olfato e o paladar, você usa o tato, o visual. Você está olhando a proteína mudando, se transformando. Você está olhando o ingrediente mudar de cor, mudar de textura por conta do calor. Você pega nele, pô, tá mole, tá legal, tá al dente, né? Então, o aroma, sobe um aroma. Quem aí já fez no fogo de chão laranja tostada? Cara, você lembra de bolo, é maravilhoso. Aí você pega aquela laranja tostada, que ela aqueceu, o açúcar dentro dela concentrou, você corta, posa por cima coloca dentro de um vinagrete, né? Ou passa por cima de uma carne, um frango, uma mojerra, putz, cara, você tá doido. Então assim, é aquela coisa, é feeling, né? É observação, mas é muito mais experimentação. Então galera, vai na cozinha, meu irmão, vai no hortifruti, compra o que vocês acharem que pode fazer no fogo de chão, leva para tua casa e testa. Textura macia, coloca na grelha. Textura dura, põe no chão, põe direto na brasa, depois você lava, corta, e aí ele macio, você passa um azeite e vai para a grelha. Enfim, tem muitas formas de se fazer vários preparos, de experimentar novas experiências no fogo de chão,
E eu acho que a gente tem que se jogar e se lançar para isso aí, beleza? Bom, galera, eu esgotei aqui meu conteúdo. Eu acho que eu passei pelas principais formas de se fazer, de preparos para se fazer no fogo de chão e trazendo juntamente com isso a melhor forma e o melhor tempo de cocção, enfim, a distância do braseiro, porque esse foi o tema da live, né? A gente trazer essas opções e falar na experiência, né, na prática, como decorre o preparo delas, considerando ali um carvão, considerando uma lenha, o tempo de cocção, a distância do fogo. Espero ter atendido a expectativa de vocês nesse tema, tá? Amanhã é a nossa última live da semana, a gente vai falar, nem sei qual é o tema, esqueci. Mas galera, como eu falei, novamente frisando, a ideia dessas lives é trazer conteúdo de dúvidas da turma. Então a gente gerou um questionário das principais dúvidas e estamos discutindo aqui. Às vezes eu volto num assunto que eu falei ontem, porque eu preciso contextualizar, sem problema algum. Espero que todo mundo saia daqui, cara, com as dúvidas sanadas e que contribua também. Como vai acontecer agora. Eu vou aqui para o nosso chat do YouTube para poder ler aqui as perguntas, os comentários, para a gente interagir um pouco aqui com a galera, beleza? Braseiro 61, 100% áudio, valeu irmão, você foi aí meu avaliador. Julião Soares aqui, meu parceiraço, bora Master Churras. Boa noite, Vini, beleza Vini? Como é que tá aí, meu irmão? Em Americana, tudo certo? Tô aí dia 24, hein? 24 em Americana de abril, curso de pescados e frutos do mar com Pedro Espadário, cara. Vou voltar fazendo polvo, Lula, Bolsonaro, tudo na parrilla. Meu amigo Kevin Guapo, estaremos juntos, eu e Kevin aí na gravação do meu curso, tá? Fogo de chão, dando spoiler já aí pra galera. Planejamento, paciência e muito trabalho com fogo de chão. Exatamente isso, Vini. Planejamento, paciência e muito trabalho. Cara, quem não gosta de meter a mão na massa, não adianta se meter com fogo de chão. Fogo de chão é pra galera que tem disposição, que quer realmente passar o dia ali em pé e tendo dificuldades. Não tem jeito. E a parte do planejamento, como eu falei, é essencial. Cara, o bom churrasqueiro é também um bom gestor. Nosso amigo Boca passou por aqui. E aí, mano? Cabeças pensantes, é isso aí, meu irmão. É o que a gente forma quando a gente compartilha conhecimento. Cabeças pensantes. Meu brother Russão já passou por aqui também, deixou o recado. Você é o cara, irmão. Valeu, Boca. Tamo junto, irmão. Costumo fazer churrasco no tambor. O que você acha disso? Cara, tambor fechado. Vitor, legal, muito bacana. Também já fiz churrasco no tambor. Ali no tambor, cara, o que acontece? Por não ter uma circulação de ar, você vai gerar uma cocção úmida, tá? Ou seja, você vai ter uma preservação maior de líquido, mas é uma cocção úmida. O que pode acontecer na cocção úmida? Uma elevação de temperatura maior, tá? Então você vai ter ali todo o líquido daquela carne, seja o que está lá dentro, seja o que está ali fora, em um ambiente de estufa. Então você vai meio que fazer uma parada meio que no bafo ali, né? A temperatura ali vai ser maior, dificilmente você vai conseguir controlar, do que no fogo de chão, do que no chão, no céu aberto, tá? Então nenhum problema. O fato Vitor, pode ser que sua costela não chegue, tá, num nível de desfiar como chegaria no chão. Mas, cara, ela vai ficar um pouco rígida, mas textura suficiente para você mastigar. Eu tenho visto isso. Vamos supor, é um pouco igual quando você faz a costela na parte superior da churrasqueira, ali, da nossa churrasqueira refratária. Ali não é tão úmido o ambiente como vai ser no tambor, mas ali você está retendo uma umidade, né? Porque não tem tanto vento. Tem a corrente de ar quente, mas não tem vento, né? Vento externo, vento frio, inclusive, ressecando, né? Então ela vai ficar também, sempre a costela de churrasqueira, cara, dificilmente ela vai ficar ali uma costela desfiando. Ela vai estar um pouco macia, você aperta, ela está mole, mas ela está firme, ela está conectada, né? Quando você corta, você faz até os quadradinhos, né? Você corta ela, você faz até os cubinhos. No fogo de chão, dependendo de como você fizer e chegar a uma temperatura legal, você nem consegue fazer cubinho, ela vai estar toda desfiando, desmanchando, tá? Então não é errado, mas tem consequências no resultado, tá? Tenta fazer no fogo de chão, sem a circunferência ali, né, sem o fechamento do tambor, e faz o teste. Já que você deve trabalhar com o mesmo tipo de carne, aí você vê o que ficou melhor. Acho que isso é o melhor dos mundos, tá? Top as dicas, parabéns aí, live, sensacional. Obrigado, Vini.
Trevo é o melhor carvão do Brasil, não tenho dúvida, só uso Trevo aqui, cara. E JHP Agroflorestal, que é a galera que serve aqui pra gente também, as nossas lenhas de eucalipto, tá? Os caras também, Claudão e João, os caras são gente boa demais e produto de qualidade. Lembrando que churrasco de degustação com experiência, bem colocado. A minha hashtag aí, quem não conhece, procura no Instagram, churrasco de degustação. Cara, esquece essa ideia do churrasco como refeição. Eu sei que é tradicional, é cultural nosso, mas começa a ter mais momentos, ainda que você mantenha o churrasco de domingo para você alimentar a família, mas costume ter mais momentos de churrasco de degustação. Vamos fazer preparos diferentes, trazer ingredientes novos para o fogo de chão e vamos degustar, vamos saborear, vamos ter experiências gastronômicas na brasa, beleza? E excelente live, valeu Sidney. Alex Moura, Lecão, moleque. Lecão, gente boa pra caralho também. Conheci esse moleque lá em Americana. Um cara sensacional, tá aí também um perfil pra galera seguir. Um cara que faz coisas extraordinárias aí no fogo, na Labrasa. Junto com meus amigos lá, Thiago e Kleber. E os caras são fera. Leonardo Silva, parabéns, você é o cara. Leonardo do Curitiba, Paraná. Leonardo, um abraço, irmão. Queria muito estar em Curitiba e passar por aí pra gente fazer um fogo de chão, hein? Me convida. E o Maicon, meu amigo, entrou aí agora dando um foguinho aí. Turma, muito obrigado, valeu demais pela presença de vocês, cara, pela interação e por tudo, pela presença, por estarem aqui até agora curtindo a live. Dúvidas, questões, o que vocês quiserem falar sobre o tema e as outras questões que foram tratadas nos temas anteriores, vamos lá, comenta aí no nosso chat do YouTube. Essas lives vão ficar gravadas no YouTube, não vão ficar gravadas no Instagram, tá? Eu vou encerrar aqui agora, eu vou salvar só para eu ter o vídeo, mas eu vou encerrar. E é isso, galera. Muito obrigado. Boa noite para todos vocês. Tamo junto. Valeu!